Olá, a TVL está começando a partir de agora esse programa especial sobre transparência. Maio é o mês aí do Maio Amarelo do Trânsito, também temos o Maio da Prevenção, do Suicídio, o CVV envolvido com as causas aí também desse assunto, mas também é o mês da transparência, porque lá no dia 27 de maio de 2009 era aprovada, era revisada a lei da transparência que obriga aí União, Estados, município a divulgarem informações públicas para o cidadão, para que as pessoas acompanhem o que está sendo feito com o dinheiro dos seus impostos. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui algumas pessoas no nosso estúdio para bater um papo com o telespectador da TV Legislativa. Está com a gente aqui o Avelino Lombardi Júnior, que é presidente do Observatório Social aqui de Blumenau, o OSBLU. Também temos aqui a presença do vereador do PSDB, Silvio Zimmermann, que é justamente coordenador do Comitê Gestor da Transparência, recém-formado aqui na Câmara Municipal. Também desse comitê temos aqui a presença do Eduardo Augusto de Matos, que é chefe de gabinete do vereador Silvio, faz parte como servidor da Câmara também deste comitê aqui da Transparência da Câmara. E também temos a presença da doutora Dulcineia Ruepke, que é gerente de licitações aqui da Câmara Municipal. Então são esses os nossos convidados para falar sobre transparência. Dulce, senhores, muito obrigado pela presença de todos vocês. Qual a importância, por que é importante falar sobre transparência num momento como esse, de tantas denúncias na área política, tantas investigações, as pessoas acompanhando tudo que está acontecendo no Brasil e a gente falando aqui de transparência da Câmara Municipal, transparência da Prefeitura. Vou começar com você aqui, Lombardi. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar divulgando aqui o Observatório Social de Blumenau e dizer que realmente a importância da transparência hoje não se nega, no Brasil todo há um movimento em busca da transparência, até pelo momento que a gente vive, é a grande oportunidade da população participar, da sociedade participar da política, mas para isso tem que haver a disposição do poder público de disponibilizar essas informações de uma forma confiável para que a população possa não só acompanhar tudo o que está acontecendo, mas também sugerir ações, implementações no modelo de gestão governamental. Vereador Silvio Zimmermann, obrigado pela sua presença também aqui com a gente. O que pode falar a respeito desse assunto para a gente, para começar esse bate-papo aqui, vereador? Eu fui o proponente da criação dessa comissão de transparência, baseado no exemplo que tive nos 3 anos da Fundação Cultural, em que fui presidente da Fundação Cultural, como membro do Executivo Municipal e acompanhei todo o processo de evolução da transparência no município de Blumenau. Eu, assim como o Eduardo de Matos, que trabalhava naquela época no Executivo Municipal e hoje é chefe do meu gabinete, entendemos todo aquele processo e vimos a importância da transparência. E ele não é só uma evolução legislativa, mas é uma nova forma de os governos, e aí seja o Poder Executivo, o Legislativo, de se comunicar com a sociedade. Nós temos a obrigação de aumentar todos os controles sociais, as ferramentas de controle social, e a transparência vem ao encontro disso. Não é uma forma, não é um índice para mensurar ou avaliar o trabalho do Legislativo ou do Executivo, mas sim para mostrar à sociedade de que forma que os recursos são aplicados, como o recurso público, que em última instância é das pessoas, é gasto. Então tem uma importância muito significativa no atual contexto da sociedade brasileira. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre o comitê, vereador? Que o senhor é coordenador aí, novo comitê gestor da transparência. O presidente aqui do Observatório vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho do Observatório Social também já. E a doutora Dulce, ela é gerente de licitações aqui da Câmara Municipal, acompanha todas as licitações aqui do Legislativo, vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas essa lei de 2009 que eu abri aqui o programa, doutora, ela justamente alterou a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal e você, junto com o pessoal aqui da Câmara, tem acompanhado bastante a evolução da transparência aqui do Legislativo também. Tudo bem, doutora Dulce? Tudo bem. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde. Eu penso que além da função institucional da Câmara, que ela já é conhecida por todos, legislar e fiscalizar, a Câmara também tem um importante papel de se aproximar do cidadão. Então ela faz isso através do quê? Da divulgação de dados confiáveis,
né, mas também tornar esses dados acessíveis. É isso que a gente busca, pelo menos é a proposta também do nosso comitê, tornar esses dados mais acessíveis ao cidadão. Acho que esse é o grande desafio hoje em termos de transparência, porque nós estamos bem colocados em recente pesquisa, inclusive divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, pode-se observar que o país está bem colocado no ranking mundial da transparência. Estamos, inclusive, à frente dos Estados Unidos, é um dado até que chama atenção. Mas, em termos de leitura dessas informações, transformar essa informação inteligível para o cidadão, esse é o nosso segundo passo. Então, nós temos muita informação, né? Não falo pela Câmara, falo em toda a administração pública que a gente observa, mas o grande desafio hoje é deixar essa informação acessível. E um outro ponto também, penso, é diminuir o tempo do cidadão. Porque muitas vezes nós, como cidadãos, vamos atrás de uma informação e perdemos, não é perdemos na verdade, né, mas temos que gastar muito tempo para buscar, né, para obter essa informação. Então, penso que esse é o grande desafio. E vamos falar mais das licitações daqui a pouquinho também aqui da Câmara. A doutora vai explicar para a gente quais são, né, as formas de licitações, as vantagens de se fazer um pregão, por exemplo, que seria o mais comum, feito aqui pela Câmara. Já a doutora Dulce vai explicar para o telespectador aqui da TVL nesse especial da transparência. E o popular Duca, o Eduardo de Matos, está aqui com a gente também, na assessora do vereador Silvio. Acompanhou a questão da transparência na prefeitura na época, né, Eduardo? E hoje está aqui na Câmara também. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, Rodrigo. Eu acho que é fundamental o levantamento que você fez da atual situação que a gente se encontra, né? A transparência ela tem 3 pilares que a gente considera importantes, né? Que se haja em conformidade com os princípios da administração pública, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Eu acho que o outro pilar seria a questão do accountability, né? Que seria a obrigação do poder do governo, ou então do ente que está sendo representado pelo governo, de prestar contas, mas também a obrigação da população de acompanhar e fiscalizar o executivo, né? Algo que o Observatório Social vem fazendo de forma exemplar, né? E aqui fica também meus parabéns à pessoa do Avelino e de todo o grupo do Observatório Social, bem como da Comissão de Moralidade Pública da OAB, que tem avançado nesse sentido. E o terceiro fator, eu acho que seria a questão do compliance, né? Que a gente vem conversando bastante. Inclusive o vereador Silvio está apresentando agora a lei anticorrupção, com a colaboração do Observatório Social e também da Comissão de Moralidade Pública da OAB, que é você fazer com que as empresas que prestam, então, o serviço para o executivo, elas também ajam em conformidade com a lei. Por exemplo, alguém se propôs a participar de uma licitação e se comprometeu a prestar um serviço para o executivo, mas que ele entregue aquilo que a empresa entregue aquilo que ela se comprometeu a entregar, né? Que realmente cumpra com o seu papel e haja em conformidade com a lei. Já a gente vai falar um pouco mais também sobre o evento que a Câmara vai fazer no dia 22 de maio, né? O próprio Eduardo vai falar sobre isso aqui, o Osblu também está envolvido, né, presidente? A OAB, a Câmara de Vereadores. Aliás, a Câmara, e até a doutora Dulce pode falar sobre isso, a Câmara está fazendo aí um mês para realmente divulgar esse assunto de transparência, né, doutora? Para realmente as pessoas falarem sobre isso, conversarem e realmente acessarem as informações, porque tem muita coisa que está lá no site da Câmara disponível e as pessoas nem têm ideia de que essa informação é pública, né, doutora? Sim, nós estamos com inúmeras ações, são as ações do Comitê Gestor. Já temos aí muita coisa boa aqui num curto espaço de tempo. Nós entendemos que vai melhorar muito o acesso ao cidadão, mas ainda tem algumas coisas também tem projeto ainda que precisa, né, ser implementado, mas é uma questão de... A gente ainda vai divulgar, né, no devido tempo. Penso que o Eduardo até está mais habilitado para falar disso também. Pode ficar à vontade. Na verdade, o comitê, na presidência do nosso vereador Silvio Zimmermann, ele está apresentando 16 metas, né, das quais a gente vai aproveitar, então, os momentos oportunos para estar divulgando. Mas são 16 metas que promovem a transparência na Câmara Municipal de Blumenau e que fomentam, então, também o princípio da austeridade, né? Que a gente seja rígido aí também com os gastos públicos e que respeite a população, né? O contribuinte, de certa forma. São 16 metas que a gente estipulou no primeiro momento, né? E algumas delas a população já pode estar acompanhando através do portal da transparência,
as demais estarão acontecendo e sendo entregues à população no decorrer deste mês da transparência. E tem muita novidade que as pessoas vão acompanhar no decorrer dos próximos dias. Muita coisa boa que tem para ele, né? Presidente do Observatório Social de Blumenau, hoje para quem o cidadão que hoje paga seus impostos, acorda cedo, enfim, e as pessoas reclamam, é comum a gente escutar as pessoas reclamarem da burocracia, da demora, daquilo que você paga hoje de imposto e não tem um retorno tão grande do poder público. E vocês têm acompanhado aí as licitações para que o dinheiro público seja realmente respeitado, né, presidente? Sim. O cidadão, principalmente em Blumenau, tem, né, não são todas as cidades do Brasil que têm observatório social, são aproximadamente 120 cidades, mas Blumenau é contemplada com um observatório que faz um bom trabalho, já é referência nacional, temos recebido aí diversas cidades que estão implantando para copiar o nosso modelo. E eu acho que a grande vantagem de Blumenau, o grande diferencial do trabalho do Observatório de Blumenau são os grupos de trabalho. Nós dividimos a nossa atuação em grupos de trabalho. Então, tem um grupo de trabalho, por exemplo, que acompanha só a Câmara Municipal. Tem um grupo de trabalho que acompanha logística e CIAD. Tem um grupo de trabalho que acompanha obras. Por que eu estou falando isso? Você falou do cidadão, ele tem a oportunidade aqui de não ficar só reclamando, de participar da gestão do município, vendo onde está sendo aplicados os recursos, entender os problemas que o município tem também, porque o município passa por dificuldades de receita, por causa do nosso modelo de arrecadação de impostos, o nosso pacto federativo ele penaliza o município, que é, na verdade, quem arrecada, né? Então, mas, dentro dessa sistemática, o município tem que cumprir algumas coisas, as pessoas que são envolvidas tanto na licitação quanto na aplicação dos recursos, né? Porque a licitação é uma parte do orçamento, às vezes bem pequena, inclusive, né? Então, o cidadão tem a oportunidade nesses grupos de acompanhar efetivamente a aplicação do recurso. Está sendo gasto tanto com folha, está sendo gasto tanto com veículos, está acompanhando e também, por que não, indicando soluções para o poder público, que em Blumenau tem sido sensível aos nossos apelos. A Câmara agora entra para o case da transparência, isso é uma grata notícia. A Prefeitura Municipal começou alguns anos atrás a construir o seu portal e agora a Câmara também vem com força total. Então, títulos, inclusive, né, de premiações e tudo mais, né? Então nós temos tanto o legislativo quanto o executivo inserido na transparência. Cabe agora ao cidadão vir participar e utilizar aquela informação. Porque você falou antes da informação estar legível para o contribuinte. É importante, mas o contribuinte também tem que ter uma vontadezinha de entender, né? Que muitas vezes a gente recebe algumas reclamações, por exemplo, no Observatório Social de Blumenau, que é nítido que a pessoa reclama sem se inteirar do assunto. Né? Então vá lá, conheça a lei das licitações, conheça o orçamento do município, conheça os setores, as entidades, as fundações, tudo aquilo que faz parte da máquina municipal, e aí sim, entendendo do seu município, da política do seu município, da gestão do seu município, aí venha fazer parte do Observatório Social ou entre no Observatório Social para aprender essas coisas e poder ser mais atuante. A gente está lá, o Observatório Social não simplesmente capta pessoas e joga elas na observação, no controle social. Não, nós temos lá um sistema de capacitação, que a pessoa passa por 3 encontros, onde ela efetivamente aprende a lidar com essas ferramentas de transparência e a fazer uma efetiva observação. O vereador não se pode ter a ideia de que a pessoa elege o vereador, elege o prefeito e eles são os gestores da cidade. Eles que tocam o nosso dinheiro com os impostos, fazem o que bem querem. Então tem pessoas que lavam as mãos.
e não acompanham, não monitoram, afinal de contas o cidadão que é o dono dessa empresa que chama prefeitura, Câmara de Vereadores, tem que acompanhar, tem que monitorar. E a Câmara está dando esse baita exemplo de transparência junto aí também com a prefeitura aqui de Blumenau, recebendo premiações e tudo mais. Esse é o mês da transparência, né? Por isso esse programa especial. E mesmo assim, né, vereador, já queria deixar o espaço aberto para o senhor falar aqui também para a gente, mesmo com tanta transparência em algumas cidades, enfim, a gente tem ainda o assunto do momento que é corrupção. Não adianta, né? As pessoas, o assunto do momento ainda continua sendo corrupção, mesmo contando transparência. Então as pessoas têm que continuar acompanhando, monitorando esse assunto, né, vereador? E nós temos que fortalecer todo e qualquer ato, o combate a todo e qualquer ato lesivo à administração pública e ato de corrupção. Mas eu queria falar sobre o Observatório Social e a transparência, que ele também é muito importante para dar segurança para o gestor público. Porque há uma confusão muito grande quando se fala de orçamento, de recursos e de aplicação de recursos públicos. E vou dar um exemplo. Quando o executivo faz uma licitação, há um monte de gente que fala, mas foi feito um rolo aqui, tem esquema ali, tem acordo lá, e quando ele é todo acompanhado pelo Observatório Social, por Ministério Público, por pessoas que estão engajadas em movimentos, né, de controle social e veem que a licitação foi bem feita, que cumpriu toda a legislação, que as empresas que participaram são idôneas. Isso dá uma segurança muito grande para o gestor público. O gestor público pode chegar ao final de um processo licitatório com tranquilidade se houve a participação do Observatório Social, se há transparência no processo. Então também o gestor público pode, né, ficar com a consciência tranquila quando ele dá essa transparência, quando ele permite que as pessoas avaliem, que o Ministério Público avalie, que uma comissão de moralidade pública o faça, que o Observatório Social faça. Recentemente eu respondendo, na qualidade de líder de governo, respondendo a uma pergunta de um vereador, eu citei a frase do presidente do Observatório Social, do Avelino Lombardi Júnior, dizendo que acompanhou todo o processo e que foi feito com lisura e com correção. Então é muito importante também esse processo de transparência para a segurança da gestão pública. Bacana. Aproveitando a deixa aqui, doutora Dulce, quais são as modalidades hoje de licitações que existem? Até o próprio Lombardi Júnior falou aqui sobre que as pessoas têm que se inteirar sobre a lei das licitações. E tem gente que às vezes reclama, né, de que demora muito uma licitação, é muita burocracia. Mas para que existe então isso, doutora? E quais são as formas, né? Qual é a mais vantajosa, a que dá mais realmente economia, que economiza mais o dinheiro do cidadão? Bem, nós temos as modalidades previstas na Lei 866 de 93, que é a lei que institui, né, as normas de licitações para todas as esferas de poder, para a administração pública federal, estadual e municipal. E essa lei, então, traz aquelas modalidades tidas como tradicionais, já conhecidas, né, por ser uma lei de 93, que é o convite, a tomada de preço, a concorrência, o leilão. Temos lá também as hipóteses de dispensa de licitação, por valor, que também é muito acessível à população, até R$8.000 está dispensada a licitação, mas existem outras hipóteses também determinadas na lei, né, que dispensam o administrador público da licitação. Temos também hipótese de inexigibilidade, quando caracterizada a inviabilidade de competição. E aí, mais recentemente, isso em termos de legislação, nós temos a lei do pregão, a lei 10.520 de 2002, que instituiu então esta nova modalidade, uma modalidade festejada, né, por nós aqui operadores do direito na administração pública, porque ela realmente foi um marco, algo assim que mudou radicalmente a maneira de licitar. E aí nós temos também o regime diferenciado das contratações, temos lei específica para a contratação de agências de publicidade, mas basicamente podemos, né, dizer que as modalidades de licitação estão previstas tanto na Lei 866 quanto na Lei 10.520, que é a lei que instituiu o pregão. Recentemente, foi final do ano, se não me engano, no mês de dezembro, foi aprovado, né, no Senado Federal, o projeto que altera a lei de licitações, altera significativamente a lei de licitações. Ele seguiu para a Câmara, não temos, né, nenhuma novidade nesse sentido, mas é importante observar que essa lei já foi modificada mais de 20 vezes, né, desde a sua existência. Então, é uma lei que já foi muito alterada, a gente tem que sempre estar verificando aí que outra lei alterou, e é um emaranhado realmente de normas, mas basicamente são essas modalidades. E aí, respondendo a sua segunda pergunta,
penso que o pregão realmente é a modalidade que propicia essa aproximação com o empresário, né, com o licitante, no sentido de que então nos dá essa oportunidade de negociar. Então não só a forma de lances, porque o pregão é uma espécie de, né, para os nossos telespectadores, né, para o comum, digamos, né, para aqueles que não têm uma noção exata, né, um pouco mais aprofundada do tema, ele faz com que os licitantes, com os empresários, então, né, eles tragam as suas propostas, mas ao vivo, né, naquela sessão presencial, eles possam diminuir o seu valor. Porque antes, quando nós usávamos as modalidades tradicionais, comparando com um convite, estava muito engessado isso, né? Então, o licitante trazia uma proposta e ele não ia alterar esse valor. Hoje, a competição é real. Então, numa mesa redonda, enfim, na mesa de licitações, se nós temos 3 ou 4 licitantes, ele pode, aí, diante dessa realidade, conhecendo até o seu concorrente, diminuir isso. Então, eu penso assim, que nesses 20 anos que eu trabalho com licitações, eu percebi, realmente, aí nós temos uma significativa economia. E, além disso, a lenda determina que o pregoeiro negocie, que peça mais um desconto. Então, muitas vezes pode parecer uma coisa sem muito significado. Mas vamos pedir R$5, R$10, mas nós temos a obrigação de pedir. E o licitante mesmo se envolve nisso e sabe que a lei também determina que, né, que ele dê o desconto, não dê, né, não obriga a dar o desconto, mas que é uma fase, né, que o pregoeiro então vai pedir esse desconto e ele muitas vezes é sensível a isso e procede ao desconto. Claro que a gente tem uma pesquisa de mercado, não é assim, né? Esse valor tem que ser amplamente pesquisado pela administração, isso na fase interna ainda, antes de lançar a licitação. Mas eu penso assim, numa comparação bem simples, o pregão, ele traz essa possibilidade. E também mais agilidade ao processo, porque nas modalidades tradicionais, por exemplo, num convite, numa concorrência ou numa tomada de preço, nós tínhamos que abrir toda a documentação para só ao final, né, depois de verificar se o licitante cumprir os requisitos de habilitação, se então abriam-se todas as propostas comerciais para verificar então qual aquela de menor preço. Com o pregão não. O pregão é mais dinâmico, mais ágil por isso. Nós abrimos primeiro o preço. Nós estamos interessados em saber quem trouxe o menor preço. Depois, só num segundo momento, é que nós vamos verificar do vencedor se ele cumpre os documentos, né, os requisitos de habilitação. Caso não cumpra, nós vamos para a sequência. Vamos abrir do segundo colocado, do terceiro colocado. Existe, claro, a possibilidade de ser uma licitação por itens, então nós abriríamos dos vencedores dos itens. Mas eu vejo assim como uma grande vantagem isso, essa agilidade, né, e essa economicidade devido a essa competição real que há, né, entre os fornecedores cara a cara mesmo. Né. Muito boa explicação, importante, né? E não sei quem é que pode responder essa pergunta, talvez alguém se escale aqui para responder essa, mas que informações, interessante para o telespectador, estão disponíveis no portal, tanto da Prefeitura, talvez até o Eduardo pode responder essa aqui, e da Câmara também, se o Lombardi quiser contribuir também, Júnior, que o cidadão pode ter acesso. Basicamente, resumidamente, o que está lá disponível que a pessoa pode ter acesso? Que informações sobre despesas, sobre custeio, né, da máquina pública que as pessoas têm fácil acesso hoje nos portais da transparência? Quem é que pode responder? Eduardo? Sobre o portal de transparência da Prefeitura, né? O portal de transparência da Prefeitura de Blumenau, ele é referência aí nacional, né? Já teve reconhecimento nacional e devido à inovação, né? Eu lembro que o Observatório Social estava iniciando e a Prefeitura também estava iniciando o projeto, criando-se então o Comitê Gestor da Transparência na Prefeitura para dar início aí nas informações. E lá nós temos informações, respondendo a sua pergunta, a respeito da fila única, por exemplo, de vagas de creche, onde a mãe está aguardando então a disponibilização de uma vaga para o seu filho, ela consegue acompanhar com critérios técnicos quando que ela vai ser chamada, quando será a próxima vez que ela será, a próxima criança que será chamada, e isso está no portal da transparência. A gente também tem lá o programa Pavimentação, né, que é o sistema de mutirão, então onde o cidadão também pode acompanhar quando que aquela rua vai ser executada. E aí, pelo fato de ter se colocado no portal da transparência, olha só que interessante, acabou-se com aquela situação em que poderíamos ter de alguém pedir para coloca o meu filho na frente, na creche, naquela vaga de creche, ou então pavimenta a minha rua primeiro, né? E aí
corroboro, acho que aquela informação que o senhor levantou, de que o Observatório Social e que a transparência auxiliam o gestor público, né? Porque o gestor público ele não precisa ficar respondendo esse tipo de pedido, que é de má fé, enfim, ele não precisa responder, está lá no portal da transparência. E fora isso, o portal da transparência da prefeitura é referência, e nós aqui também estamos nos espelhando no portal da transparência da prefeitura para promover... Cabe dizer, né, Eduardo, que o portal de transparência da Câmara já cumpre todos os requisitos legais. Isso o é que esse importante comitê destacar. está fazendo é aperfeiçoando para fornecer mais informações para a população. Mas ele já cumpria todos os requisitos legais. Da lei né? de acesso à informação. Colocando até mais daquilo que é obrigado, Isso mesmo. disponibilizando mais informações, né? Um deles até os vídeos agora das licitações, né, doutora Dulce? Sim. As licitações estão sendo gravadas e depois sendo colocadas lá. Até o Observatório tem acompanhado as Na licitações da prefeitura, Câmara. inclusive, Ao vivo, né? Na prefeitura, ao vivo. As licitações. Porque Nós a acompanhamos licitação é também o logo. principal processo hoje, né? Que envolve o dinheiro do cidadão com a máquina pública, né, Avelino? Sim. Uma coisa que o vereador Silvio falou antes, que é importante o cidadão ficar atento. O Silvio colocou, muitas pessoas falam, tem rolo nessa licitação. No nível de transparência, de evolução da gestão pública que a gente está, não cabe mais esse tipo de colocação. Se tem rolo, então traga um fato concreto. Né? Traga coisas que nós consigamos mensurar, que nós consigamos apontar, que nós consigamos estudar e realmente mostrar alguma falha no processo. Agora, tem rolo, não fica... Não dá mais, né? Eu sei que ainda tem muito disso. Ainda tem muito disso. Faz parte do teatro político. Poxa vida, se tem, a gente não viu, então, por favor, nos mostre, porque a hora que alguém mostrar, a gente vai com tudo em cima. Denunciar, né? Agora da Câmara também, que está aí para fiscalizar, né, vereador? A licitação ela tem 3 fases. A fase que você define necessidade de compra e formação de preço, que a gente tem que cuidar se o preço que foi para o edital é um preço exequível, né? Ou se não está muito caro. E se tem necessidade de comprar aquilo que foi colocado lá, isso o cidadão pode ajudar. Tem a fase do pregão, da licitação em si, onde tem ali toda a fase de documentação e concorrência, ou seja, qual for a modalidade, que é praticamente um rito que se segue, né? Que a gente tem que estar olhando também. E tem uma das fases que eu vejo como a mais importante, que é a terceira fase, que é a entrega dos serviços ou produtos. Essa é a mais importante, porque essa muitas vezes todo o processo foi correto, mas se entrega lá no final uma coisa que não está de acordo com aquilo que foi comprado, ou é infinitamente mais barata. Uma coisa que se comenta muito, por exemplo, o asfalto que se coloca na cidade. Está dentro daquilo que foi especificado? Sim. Nós estamos agora organizando, juntamente com outras entidades, uma prova, por exemplo, do asfalto que foi colocado na Humberto de Campos. Será que está dentro do... Por quê? É uma via que vai receber um trânsito enorme. Isso já na obra então, do prolongamento lá na Humberto de Campos. Isso, mas isso é pontual. Né? Então o cidadão fala, aquele asfalto lá não está, não que não esteja lá, vai ser feita uma prova. Aquele asfalto lá não está na especificação, ou aquela camisa não tem a gramatura que deveria ter, ou o computador que foi entregue não tem o chip que estava na licitação. Isso é pontual. E mais uma vez vai ajudar o gestor público. Claro. Eu penso que esse é o grande desafio do gestor público, porque o sucesso de uma licitação está ligado a uma boa definição do objeto. Então, eu sempre digo, se você souber especificar bem, se o administrador souber o que ele quer, colocar no edital, especificar, aí na hora da execução do contrato, que é essa fase 3 que você está se referindo, ou seja, na hora de receber esse objeto, na hora de acompanhar o contrato, aí ele vai saber exatamente o que cobrar do fornecedor, do contratado, e a lei também traz os mecanismos para a gente o quê? Para a gente responsabilizar esse contratado que não está atendendo aquilo que está lá. Ou seja, nós temos sanções, né? A lei de licitações traz inclusive crimes
né? Um deles é fraudar a licitação. Então, se ele, né, na questão da merenda escolar, a gente pode dar exemplos também, se foi proposto digamos, um gênero alimentício de tal qualidade e se o licitante entregou com qualidade diversa, a administração pública tem todos os instrumentos para responsabilizar aquele administrador. A própria lei traz declará-lo inidôneo, proibi-lo de contratar com a administração pública. Então, nós temos os mecanismos. Aí, de novo, é uma questão de acompanhamento. Bacana. Então, maio para quem está acompanhando aqui a TVL de Blumenau, é o mês da transparência também aqui no Legislativo, porque em 27 de maio foi aprovada a lei complementar que alterou a redação de lei da responsabilidade fiscal, né, obrigando municípios, estados, governo federal a divulgar informações de despesas, enfim, de custeio para o cidadão, para que ele tenha acesso a tudo isso. E só para a gente fechar aqui esse programa especial, dia 22 de maio, gente, à noite, lá na OAB, vai ter um evento muito legal aqui da Câmara, da OAB, do Observatório Social, que vai mostrar para o cidadão como é que a pessoa acessa hoje o portal de transparência da Câmara. O que tem lá, né? Como é que faz e tal. Então a Câmara vai dar um case lá de sucesso nesse evento da OAB e eu gostaria de deixar aberto aqui para vocês fazerem um convite também para o cidadão participar desse evento, porque é um evento muito legal, né, Avelino? Sim, você falou tudo. O cidadão tem que participar, tem que ir lá, se capacitar e perguntar e sugerir o que ele quer ver também. Esse evento, inclusive, vai ter esse viés de mostrar e dizer, está bom assim? Falta alguma coisa aqui? Então, vai ser um evento aberto para o público conhecer o que está sendo feito, mas também sugerir se acha que tem que alguma coisa ser mudada ou inserida no portal. Já agradecendo aqui a sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Silvio, vereador. Eu acho que já está dito. O objetivo é fortalecer, né, a transparência e também todos os controles sociais para que possamos avançar com tranquilidade, com coerência, com respeito ao cidadão, que de fato é aquele que recebe o serviço público da cidade de Blumenau. Muito obrigado, vereador, pela sua participação. Doutora Dulce, também agradecendo. E dia 22 de maio esse evento lá da Câmara na OAB, né? Certo. Sobre o evento, nós estamos preparando com todo cuidado. Esperamos levar novidades para os cidadãos. Eduardo, também obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Só para complementar, então, o evento do dia 22, a gente faz aqui, reforça o convite para todo mundo estar lá presente. Gostaria só de destacar que o presidente Marcos da Rosa e também a mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, desde o início, né, do mandato, acho que tem incentivado a transparência, incentivado que sejam promovidas essas melhorias no portal da transparência, incentivando então também o Comitê Gestor da Transparência da Câmara, e tenho certeza que todo mundo vai ter uma ótima percepção lá no dia do evento e vai poder ficar talvez impressionado com as mudanças que a gente está promovendo, e com certeza queremos estar evoluindo e aprimorando a transparência sempre. Obrigado, Eduardo. Eduardo de Matos, que é assessor do vereador Silvio Zimmermann, chefe de gabinete, também faz parte do comitê gestor da transparência aqui na Câmara. A doutora Dulcineia Repke, que participou conosco aqui, gerente de licitações da Câmara, o vereador Silvio Zimmermann, que é o coordenador desse comitê, vereador do PSDB, e falamos também aqui com o Avelino Lombardi Júnior, presidente do Observatório Social de Blumenau, nesse programa especial da transparência aqui na TVL de Blumenau. Mês de maio também é o mês da transparência aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado você, telespectador, pela sua companhia. Continue aqui na nossa programação. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.